queria falar sobre direitos humanos. O debate sobre crime no Brasil é permeado por essa expressão que circula, e é uma expressão que hoje ela acaba tendo um lado, né? Quer dizer, parte das pessoas tem certa má vontade com a expressão direitos humanos por entender que direitos humanos está aí a serviço de defender criminoso, acusado, investigado, e não as pessoas em geral, né? A pergunta que eu te faço é, você acha, quer dizer, levando em conta que a sua atividade, imagino que você entenda que você está atuando em benefício dos direitos humanos também, com certeza. É possível transformar positivamente a conotação que essa expressão tem na mente do brasileiro? Bruno, esse talvez seja, do ponto de vista intelectual, normativo, né, do debate, talvez esse seja o principal ponto de virada para nós conseguirmos vencer esse, como eu digo, eu sempre repito isso, que é o maior desafio, né? A segurança não prescinde o cumprimento e a observação dos direitos humanos. Pelo contrário, na minha perspectiva, o grande equívoco que aconteceu no Brasil é a apresentação e a implementação de uma política parcial dos direitos humanos. Então, o que nós precisamos é de direitos humanos integrais. O artigo 3º da Declaração, ele é bem claro e objetivo. Como direito humano, o direito à segurança, o direito à vida, à proteção e à segurança. Não existe nenhuma relativização sobre o que é segurança. É exatamente a segurança que nós demandamos para a segurança pública. Quer dizer, é o direito de não ser vítima, é o direito à não vitimização, é o direito, na sequência, à prestação à justiça criminal. Quer dizer, o criminoso ele precisa ser desmotivado, e ele precisa ser desmotivado de maneira proporcional ao dano que ele causou e que sirva de desestímulos para todos os outros. Agora, a punição precisa ser rigorosa, precisa ser proporcional, mas ela não deve, não pode ser ilegal, e ela não pode imiscuir, ela não pode desautorizar ou retirar os próprios direitos individuais do criminoso. A luta para a implementação dos direitos humanos em todo o planeta nasce exatamente como um princípio basilar para a construção do seu sistema de justiça criminal sem perder a sua eficácia. O problema todo é que no Brasil, toda a tradução que foi feita, a tradução tanto do ponto de vista analítico quanto do ponto de vista prático mesmo, da aplicação dos princípios e da doutrina dos direitos humanos foi feito sempre de maneira parcial. Eu vou dar um exemplo aqui bem objetivo. Nós temos em 1948 a expressão da declaração, né? E depois você tem uma série de normas que vão positivando, sejam convenções internacionais, sejam tratados internacionais, que propõem a positivação isso dentro do direito, dentro das nações. No caso da América, nós temos depois o Tratado de São José da Costa Rica, e mais recentemente, em 1984, nós temos a Declaração dos Princípios e Diretrizes dos Direitos às Vítimas da Criminalidade. Veja, esse documento, que foi emitido pelo Conselho Econômico e Social da ONU, ele tem 21 artigos que falam sobre os direitos das vítimas de criminalidade. Do 1º ao 18º, ele trata das vítimas de crime comum. Do 19º ao 21º, das vítimas de crime cometido por abuso do Estado, seja o abuso judicial, abuso policial, enfim. Nós só tratamos como direitos humanos aplicados ao direito das vítimas no Brasil os últimos 3, que tratam do abuso do Estado. E esquecemos o principal. Nós tratamos só a exceção e ignoramos o principal, que nada mais é do que a obrigação do direito, a obrigação do Estado a fornecer o direito à proteção para o cidadão. O direito à proteção, o direito de não ser vítima de criminosos, ele é um dos primeiros princípios humanos, princípios de direitos humanos, que precisa ser assegurado. Então, o debate é, sim, o criminoso, ao ser preso, precisa ter os seus direitos individuais respeitados, ao responder um processo, precisa ter os seus direitos individuais humanos respeitados, ao cumprir a sentença, ao cumprir uma pena dentro da unidade prisional, a unidade prisional precisa ser absolutamente adequada e respeitosa dos direitos individuais e humanos do criminoso.
a pena é contra a sua liberdade, não contra o seu corpo. Ele não pode sofrer tortura, ele não pode sofrer uma execução extrajudicial, né? Tudo isso tem que ser garantido, não antes de todos os direitos individuais das vítimas de crime, não antes do dever e da prestação do direito à proteção que a sociedade precisa ter. É isso que está na base, é isso que constrói toda a estrutura, toda a base principiológica dos principais sistemas de justiça criminal em todo o mundo desenvolvido. Ao conversar com o presidente e a vice-presidente da organização chamada Victim Support, que é a organização da Comunidade Europeia, que tem como obrigação a difundir os direitos das vítimas dentro do bojo da aplicação dos direitos humanos, positivando na Europa. Ao conversar com ela, explicava para eles a condição das vítimas de crime no Brasil e explicava toda a estrutura de suporte e de preocupação que existe para o sistema prisional, por exemplo, o próprio auxílio reclusão, as ações que são levadas, inclusive em tribunais internacionais, por crimes cometidos pelo Estado, né? E falava das indenizações, inclusive, feitas a criminosos quando sofrem abuso, e falava de que nada disso ocorre com as vítimas. E ao explicar para ela, por exemplo, da questão do auxílio reclusão, ela pensou que tinha um erro de tradução na fala, porque ela entendeu, mas veja, o criminoso, só ele recebe, né, todo o suporte legal e a própria previsibilidade de que os seus direitos precisam ser protegidos e a vítima não. Eu não sou fluente em inglês e eu estava com um tradutor e eu falei, de fato, não, você não entendeu errado. É exatamente isso que acontece. Então, esse desequilíbrio que tem como base o desequilíbrio da implementação dos direitos humanos no país, eles precisam ser integrais e não parciais, é a base da crise de legitimidade que o sistema de justiça criminal e segurança pública tem no Brasil. As pessoas não confiam na lei porque a lei não os protege. Exatamente por isso. Agora, como é que a gente recupera isso, Bruno? Implementando direitos humanos integrais, de um lado, do ponto de vista principiológico, quer dizer, tudo aquilo que esqueceram, tudo aquilo que foi caindo ao longo do caminho, ele precisa voltar para a legislação. Ele precisa voltar para o debate legal, por um lado. Por outro, trazendo criminologia moderna em substituição à criminologia crítica, que não tem nenhum tipo de embasamento empírico. Então, a criminologia moderna, para entender o fenômeno criminal e trazer os direitos das vítimas de crime como elemento fundamental da doutrina de direitos humanos, são os dois pilares da reforma do nosso sistema de justiça criminal. Eles precisam ser incorporados ao nosso debate jurídico, político, tanto de política criminal quanto de política de segurança pública. É assim que a gente recupera isso. Eu entendo quando as pessoas criticam a doutrina de direitos humanos, porque isso tem mais a ver com as opções políticas de quem apresentou a tese do que com a doutrina. A doutrina de direitos humanos ela é íntegra e ela prevê sim a proteção da sociedade, e é isso que nós temos que resgatar e não combatê-la. Não é um caminho inteligente fazer isso, na minha visão. E quando a gente consegue trazer a doutrina de direitos humanos, acontece isso, o exemplo que eu comentei. A gente encontra compatibilização em todas as nações desenvolvidas. Quer dizer, você não precisa ficar discutindo, por exemplo, por que o preso tem que cumprir a pena inteira dele. E ele não tem que ser beneficiado, porque o fato dele cumprir a pena inteira significa que as vítimas anteriores e as vítimas potenciais futuras estão sendo protegidas naquele momento. Agora, a pena precisa ser cumprida de maneira a proteger os seus direitos individuais. Não pode o Estado alegar que, como ele é incompetente, isso é muito importante, que isso é o ovo da serpente do desmonte do nosso sistema de justiça criminal, começa quando o Estado diz o seguinte: tem muita gente presa, essas pessoas são presas em locais insalubres, eu não consigo manter a lei e a ordem dentro da prisão, nem o respeito aos direitos individuais deles, então eu vou soltar. Dada a incompetência do Estado, eu transfiro o problema para o Estado, ignoro os direitos humanos da sociedade. E isso tem sido feito desde 1977 no Brasil, com registro documental. Então a gente precisa voltar na origem, exigir esses dois pilares científicos e principiológicos, direitos humanos integrais e criminologia moderna, para recuperar a capacidade do nosso sistema de justiça criminal de controlar crime.